Nós falamos há pouco agora de que Jesus sai do centro e o homem assume a posição de Jesus. Agora o centro é o homem. A igreja não é mais cristocêntrica. A igreja do Evangelho de Prosperidade ela não é cristocêntrica. Ela é uma igreja focada na celebridade humana. Ou seja, é a divinização do homem. O homem passa a ser considerado um Deus. E às vezes, e por muitas vezes, idolatrado pelos seus membros. Além de herói, se torna ídolo. E aí há o perigo, inclusive, da idolatria. E muito dessas celebridades são idolatradas pelo próprio povo evangélico, que inconscientemente, ou enganosamente, ou ingenuamente, estão seguindo homens, estão acompanhando, idolatrando homens, se esquecendo que o centro da igreja cristã protestante, e a usar aqui o termo evangélico, sempre foi e sempre será Jesus. Então, o centro do poder político e religioso deixou de ser Jesus e passou a ser o homem. E aonde tem massa, tem política e tem poder. E se tem política, tem poder, tem dinheiro. E se tem dinheiro, tem conhecimento. Então o povo precisa adquirir esse conhecimento, esse material, para se libertar desse controle, dessa poderosa armadilha de principados e potestades colocado pelo próprio Satanás dentro do evangelho no mundo. Dos líderes religiosos são apenas alguns dos problemas que precisam ser enfrentados. Bem, este vídeo não tem a intenção de generalizar as igrejas ou as pessoas religiosas. Reconheço que há diversas comunidades religiosas que fazem um trabalho importante e positivo em nossa sociedade, inclusive algumas que eu mesmo já participei. Com isso em mente, me acompanhe neste vídeo enquanto exploramos uma visão mais ampla sobre esse assunto. Durante a pandemia, uma grande polêmica surgiu, onde muitas pessoas afirmaram que o governo dos Estados Unidos estava priorizando mega-igrejas nesse período. Lançado em abril de 2020, o Programa de Proteção das Folhas de Pagamento é um programa cujo objetivo original era ajudar financeiramente. Quando eu vejo essa abordagem sobre o governo americano em socorrer megas igrejas no período da pandemia, eu me lembro muito bem do desespero de muitos líderes aqui no Brasil, quando os membros deixaram de ir para a igreja e as igrejas foram fechadas pelos lockdown e me acompanha. Igreja fechada, não tem culto, não tem arrecadação, os pastores ficam preocupados, porque a receita praticamente caiu ou desapareceu. E sabe o que foi o pior? É que muitos desses membros que deixaram de ir à igreja no período da pandemia, até hoje não voltaram. E os pastores entraram em desespero, muitas igrejas foram fechadas, muitos templos alugados a peso de ouro foram devolvidos. E, por incrível que pareça, muitos desses membros tiveram os olhos abertos pela própria pandemia. Então eu vejo Deus aí, na pandemia, dando uma sacudida na nossa cabeça e fazendo a gente repensar o Evangelho de Jesus Cristo e fazendo a gente usar instrumentos para se libertar dessas algemas que é o Evangelho da Prosperidade. Ou seja, o púlpito das igrejas virou um banco de negócios. Parece que Wall Street saiu de Nova York, parece que as bolsas de valores saíram de onde elas sempre estiveram e vieram para os púlpitos das igrejas. Um balcão de negócios. E isso é triste e isso é preocupante, porque muitos pastores estão até hoje esperando seus membros voltar, mas foram incapazes de ir até seus membros, como Jesus fazia. As pequenas empresas, com a ideia de proteger muitos empregos. O problema é que muitas pequenas empresas reclamaram que não receberam a ajuda prometida, apesar de estarem à beira da falência. Em um artigo da BBC Brasil, a SBA, o órgão responsável pela implementação do programa, informou que o total de recursos repassados a organizações religiosas foi de cerca de 7,3 bilhões de dólares, que dá cerca de 37 bilhões de reais. Observe aqui, 7,3 bilhões de dólares.
Agora para e pensa comigo só mais um pouquinho. Essa vultosa quantia tem provocado mudança e transformação de vida na sua comunidade? Na minha comunidade? Você consegue enxergar que esses líderes da prosperidade de megas igrejas estão cada vez mais ricos e bilionários e você cada vez mais pobre e necessitado? E muitas das vezes, perigosamente, colocando isso na conta de Deus. E não muito achando ou crendo que Deus não cumpriu com a sua palavra, quando na verdade Deus não prometeu prosperidade para nenhum de nós. O próprio Jesus disse: na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nada no ministério de Jesus, preste atenção nisso, nada no ministério de Jesus saiu do bolso dele. Não houve um mês de salário ou de remuneração dentro do ministério de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, foi uma resposta para um doutor da lei, para um fariseu, que disse para ele, iria para onde ele fosse, iria com ele. E Jesus responde: errai por não conhecer as Escrituras, e traz essa palavra. As andorinhas têm ninhos, os lobos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a sua cabeça. Então não há nenhuma ligação entre o ministério de Jesus e o evangelho da prosperidade. Embora alguns argumentaram que o auxílio dado às igrejas é plenamente justificado por se tratarem de organizações que empregam muitas pessoas, outros argumentaram que a situação não é tão simples assim. Pete Evans, representante da Trinity Foundation, afirmou que muitas mega-igrejas receberam recursos desse programa, apesar de terem grandes reservas de dinheiro, e que vários dos líderes delas são figuras conhecidas que levam um estilo de vida mega luxuoso. Embora possa parecer para alguns crentes que essa grandeza não segue os ensinamentos religiosos, outros afirmam que os televangelistas estão corretos. Analisando diversos outros casos sobre as grandes fortunas acumuladas por certos pregadores, eu percebi que algo não se encaixava. E é isso que nos leva ao nosso próximo tópico. O nosso amigo do efeito expresso, ele percebe que algo não se encaixa. Eu também percebo que algo não se encaixa e o canal Projeto Missão Actus está aqui para isso. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: você também percebe que algo não se encaixa? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Você percebe que a conta não fecha? Porque olha só, isso é regra, é lei, é uma obrigação. Parece que se você não fizer, vai preso, a polícia pegará, vai bater na porta da sua casa, te pegar 6 da manhã e te levar para um presídio de segurança máxima, se você assim não o fizer, com relação ao seu dízimo, com relação a fazer ou obedecer às sugestões que vêm dos púlpitos, dos televangelistas, dos pregadores de mídia e desses líderes de megas igrejas. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus, isso aí não é seu não. Há um movimento que vem crescendo dentro das maiores igrejas do mundo, que tem como base o conceito da fé, e seus ensinamentos são muitas vezes deferidos, como o evangelho da prosperidade. Quando você pensa em mega igrejas, é provável que você pense em um pregador sorridente em frente a uma enorme multidão, possivelmente vestindo um belo terno. E esse pregador provavelmente viaja em jatos particulares e vive em mansões. Isso porque muitas mega-igrejas estão associadas a essa conhecida teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um termo genérico. Vive em megas mansões. Andam em jatos particulares. Jesus caminhava a pé, ao sol, a pinos, em ruas de chão, em vilarejos, em aldeias, em comunidades e mais comunidades. E o único veículo ou mobilidade que Jesus solicitou foi aquele jumentinho escolhido, preparado, separado por ele, para ele entrar em Jerusalém na certeza da crucificação. Porque até o túmulo de Jesus foi emprestado por um senador chamado José de Arimateia.
A casa da Santa Ceia foi emprestada. Jesus não tinha nenhuma propriedade. E quando ele envia os apóstolos, ele diz assim: não levem nada, nem os apóstolos, nada, não levem nada. E se bater numa casa e não receber vocês, sacode a poeira e segue. Jesus disse para os seus apóstolos: não levem nada, não esperem nada, não pedem nada, só vão.